Existe um mistério nessa dinâmica do amor ao próximo, do amor a si mesmo e do amar a Deus, porque essa é o resumo da lei. É. Né? Amar ao Senhor de todo o coração, né? Sobre todas as coisas, né? Força, entendimento, e amar ao próximo como a gente se ama. Quando a gente ama o próximo, a gente é essa dinâmica da Trindade. Né? Quando o pai ama o filho, está amando o Espírito, que ama o pai, amando o filho. Então, quando a gente se ama, a gente está amando a Deus. O que é amar a Deus? Em prática. Né? Quando a gente ama o próximo, a gente está amando ao Senhor e está amando a gente. Né? E o texto bíblico lá de João, né? O apóstolo João vai dizer, olha, você que fala que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem você vê, você está vivendo uma mentira. Né? A igreja é esse ambiente onde a gente intencionalmente aprende a amar ao outro e nesse processo aprende a amar a Deus e é amado por Deus. E só existe um lugar onde é possível viver isso. Quando eu digo lugar, não estou falando de prédio. Não. Né? É a gente, são as pessoas, é o povo. Uma das razões do porquê a gente também decidiu nascer, né? A igreja ela nasceu porque quando a gente olhou, é um fenômeno que a gente está vivendo. Né? A gente vê nos noticiários, né? Uma palavra que está em voga, né? Os desigrejados. Né? Ou seja, aqueles que passaram, né, por comunidades, experimentaram, ouviram, né, uma mensagem, mas por conta desse cenário, infelizmente. Que existe, né, eu conheço gente que não se desvinculou porque perdeu a fé, mas para manter a fé. Isso, e a gente sabe, a gente ouve histórias. Da igreja teve que se não se afastar de Deus. Exato, porque tem gente que acha que igreja é algo que a gente pode fazer na nossa força. Tem gente que acha que pode abrir um espaço, se auto-intitular apóstolo, pastor, profeta e começar a fazer barulho, dizer o que quer, né? Enfim, e achar que aquilo é igreja, né? Mas não é isso. Né? Mas tem gente que passou, né? Muita gente que passou e a gente percebeu, então, a gente percebe ao nosso redor muita gente ferida, muita gente machucada, porque participaram de encontros onde aquilo que se vivia não era igreja. Né? Porque igreja não é um lugar para onde a gente vai. Igreja não é um ambiente que corresponde a essa voz contemporânea, né, que vai dizer que nós fomos criados para consumir. Nós não somos consumidores. Né? O culto não é um lugar para onde a gente vai consumir uma experiência religiosa e viver de segunda a sábado como se a gente não tivesse nenhuma relação com o povo, com o corpo. Né? O Senhor ele veio salvar um povo. Né? O Senhor ele veio fazer para si uma família. Né? E é nesse ambiente onde nós somos vocacionados para o amor, né? Vocacionado para as relações. Né? Essa voz, além da voz do consumismo, hoje a gente é uma coisa assim que não faz sentido. Né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, né? Mas hoje a gente vive a era do selfie. A gente vive a era... Isso é uma antítese, né? Não sentido, faz sentido, né? É contraditório, entendeu? A gente ora, o Senhor nos ensinou a orar Pai Nosso e não Pai Meu. Só que a gente tem vozes hoje contemporâneas dizendo, olha, é você, está em você. Está em você, é você que determina. Né? Você que está em você a verdade, está em você a escolha. É o seu corpo, é você, sou eu. E a gente acaba se convencendo que eu sou o centro do universo, eu tomo as minhas decisões, é a minha vida. É a minha verdade. Né? É a minha verdade, é o meu caminho, independentemente se eu tenho pai, se eu tenho mãe, se eu tenho irmãos, né? Porque hoje eu não sou mais representante de uma comunidade. Eu sou um indivíduo. Né? Só que quando a gente vai para as Escrituras, o indivíduo... a gente não precisa nem ir para as Escrituras. A gente vai para a antropologia, a gente vai para a sociologia. Vai para o resultado dessa mentalidade. Né? Ninguém é fruto de si. Não. Ninguém é fruto de si.
Se eu chegar a falar para qualquer um, né, para você que está em casa agora, de repente, nos ouvindo, né, me diz para mim quem é você. Né? Só que com um detalhe. Né? Não pense em português. Por quê? Porque o português você ganhou de outro. Você ganhou dos seus pais. E nem escolheu. Não, e nem escolheu. Né? E aí? Aí buga. Né? Mas não vale o seu nome. Também, porque alguém te deu. Nem seu sobrenome. Também, muito menos, né? E ninguém. Eu tenho muito do meu pai, Sim. da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos da igreja. Eu sou a comunidade. E né? você tem dos brasileiros e tem dos coreanos. Né? Sim. E quando a gente olha para a revelação de quem o Senhor é, faz sentido. Por quê? Porque Ele é uma comunidade. E a gente foi criado segundo a sua imagem e semelhança. E a gente só consegue ser segundo a imagem e semelhança de um Deus que é comunitário quando a gente vive em comunidade e se expressa em comunidade. A gente não é uma falácia, é um engano do nosso tempo. Ninguém é sozinho. Ninguém é indivíduo. Sabe? A gente não carrega uma mensagem que é só minha, uma verdade que é só minha. Né? É um engano. Então... Você vê, o inferno detesta a imagem de Deus. Sim. E por isso que a grande arma dele se chama divisão. Sim. Intriga, ciúmes, briga, facção, divisão, porque... onde 2 ou 3 estiverem. Sim. Não é à toa quando a gente vai para a carta de Efésios, por exemplo, do apóstolo Paulo, que é a carta que fala sobre a igreja, o que o apóstolo Paulo está ali? Unidade. Porque se a gente desfaz isso, né, a gente está indo contra a imagem daquele que nos formou. E um dos... na carta que ele manda a Corinto, ele está falando sobre divisão, né? Até aquele texto clássico, né? Uns estão falando que é de Paulo, outros estão falando que é de Pedro, de Cefas, outros estão falando que é de Apolo, né? Então ele está falando sobre essas facções dentro da igreja. Sim. E aí na sequência tem um texto que até a gente interpreta errado, né? Dizendo, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus. Sim. Né? E aí a gente fala, o seu corpo é um santuário, então cuida do seu corpo. E tem outros textos para isso. Sim. Mas ali está falando que nós somos o santuário. Somos o templo. Aí ele fala assim, quem destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é muito forte. Quem está causando intriga entre os irmãos, quem semeia uma divisão, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus é sagrado. E eu fico assim, é uma dor minha quando eu olho para esses irmãos que eu vou dizer que estão num momento de transição. Creem no Senhor, amam o Senhor, mas o pecado de outro não justifica o nosso. Então, não é porque alguns buscaram manipular o que a igreja deve ser e nesse meio encontraram decepção, encontraram engano, que a gente deve desprezar aquilo que o Senhor diz ser santo e ser dele. Existe vida na comunhão. Na unidade, como diz o salmista ali, o Senhor determina a bênção, determina a vida. Existe uma inteligência dos céus, existe um propósito divino. E se de fato a gente crê no Senhor, a gente não deve deixar de crer naquilo que Ele crê e por aquilo que Ele morreu. Amém. Ele morreu por sua igreja, pelo seu povo. Eu lembro quando você fala disso, eu lembro de Tomé, né? Você até citou ele, né? E Tomé, ele é aquele que fala, não creio, se ele não me mostrar, eu não creio. Né? E a gente olha sempre essa incredulidade de Tomé. Mas Tomé era um cara que foi extremamente machucado. Por quê? Porque quando você olha outros textos de Tomé, né, e tem ele lá, quando Jesus fala, vamos lá para onde Lázaro está, né? E só que há uma perseguição lá, eles queriam matar Jesus lá. E todos os outros discípulos falam, mestre, vamos voltar para lá, é perigoso. Tomé diz assim, vamos, para que se for necessário, a gente morre com ele. Quem é Tomé? É o cara que entrou de cabeça. Ele falou, esse é o rei de Israel, gente, esse é o Messias.
prometido, descendente de Davi. Vamos lá, eu creio no projeto desse homem aí. Vamos, se a gente tiver que morrer, nós vamos morrer para esse negócio aqui. Só que, de repente, o líder morre antes que ele, né? Porque é lógico, ele havia entendido errado. Ele achou que era na primeira vinda, que ele já ia sentar no trono. E, de repente, você vê um projeto que você sonhou que era de um jeito e Tomé é decepcionado. Perdeu o chão. Como outros Todo foram. mundo, né? Todo mundo. Decepcionado. E aí, qual é a cura para um Tomé? Talvez a galera que está nos ouvindo, tem gente aqui hoje que foi machucada, entrou de cabeça. Sim. Estava dando a vida, estava dando sangue num projeto, liderando. Verdade. Prejudicou o casamento, às vezes, prejudicou. Sim, e, de repente, você vê o seu líder te machucando, caindo, né? E fazendo coisas absurdas e tal. E aí chegou a hora de curar Tomé, né? E como é que Tomé é curado? Não é numa boa pregação. Tomé já tinha ouvido tudo, né? Não é vendo milagre, Tomé já tinha visto tudo. Tomé é curado, relando no corpo ferido. Né? Então, eu acho que nós precisamos ser esse corpo ferido. Né? Sabe, esse corpo de Cristo disposto a falar assim, ó, vem, rela em nós. Nós estamos dispostos a ser ferido por aqueles que virão, sabe? Sim. Então, é dizer essa mensagem de esperança, existe a igreja do Senhor. Existe. No meio de falsas coisas, existe a igreja do Senhor. E é como você disse, não desiste porque há uma promessa do Senhor ali. A igreja do Senhor está bem. Está bem. Está Tá bem. bem. Viva. É viva. Ela está de glória Tá em glória sendo aguardando. transformada. Exato. Ela está presente. Amém. O Senhor não morreu em vão. Não. Então, a sua vai vir vontade, casar exatamente, com ele uma noiva. vai voltar e vai encontrar uma noiva pronta. Essa é a esperança. Essa é a esperança.